Olá, começa agora mais um MP Cidadão. E no programa de hoje, veja a participação do Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, para explicar o papel do MPRJ no Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional, o GAESE, que visa garantir a normalidade das eleições deste ano. O PGJ também vai falar sobre a campanha de combate às fake news divulgada nas redes sociais da instituição. Assista também a uma entrevista especial com a promotora de Justiça, Renata Mendes, sobre a atuação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais do MPRJ e do Ministério Público Eleitoral para evitar que informações falsas gerem impactos nas eleições e para combater outros problemas que cercam este período. No quadro MPRJ nas redes, saiba mais sobre a campanha Ministério Público nas eleições 2022. E no quadro Juridiquês, conheça o significado de sufrágio. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Desde agosto, o MPRJ passou a integrar o Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional, o GAESE, criado pelo Tribunal Regional Eleitoral para atuar na prevenção e na repressão de condutas criminosas que representem risco à normalidade das eleições. O Procurador-Geral de Justiça do MPRJ, Luciano Matos, explica o papel da instituição no gabinete. Confira. O gabinete é formado por uma coalizão de forças de segurança e inteligência, incluindo a coordenação de segurança e inteligência do Ministério Público. Um processo eleitoral sem sobressaltos é imprescindível para a manutenção do ambiente democrático. As instituições que fazem parte do gabinete terão um papel fundamental para que o eleitor nas urnas possa, de fato, exercer o seu voto de maneira tranquila, de acordo com as suas convicções. Em se tratando de condutas criminosas, a disseminação de fake news tem sido um problema recorrente na nossa sociedade, espalhando uma desinformação que pode ter consequências impactantes no exercício da nossa democracia. A disseminação de fake news tem sido um problema recorrente em nossa sociedade. No período eleitoral, essa preocupação com a divulgação de notícias falsas ganha ainda mais importância devido ao impacto que essa desinformação pode causar no resultado das eleições. Pensando nisso, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem divulgado em suas redes sociais, como também junto à imprensa, uma campanha para conscientizar e alertar a população fluminense sobre as consequências dessa disseminação de fake news para a democracia. A campanha é composta por histórias em quadrinhos e vídeos explicativos que buscam auxiliar o cidadão a identificar notícias falsas ou com conteúdo duvidoso, além de informar os eleitores as maneiras adequadas de reportar casos de fake news às autoridades competentes. Acompanhe as nossas redes sociais, que já estão veiculando os posts dessa nossa campanha. E agora veja uma entrevista com a promotora de Justiça, Renata Mendes, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais, o CAU Eleitoral do MPRJ, descrevendo a atuação do MP Eleitoral no combate a este e outros problemas que cercam o período das eleições. Olá, doutora Renata, seja muito bem-vinda ao MP Cidadão. Obrigada, Juliana. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de esclarecer um pouquinho mais do que a gente trabalha aqui na MP. Doutora, o que é e quais funções do CAU eleitoral do MPRJ? Então, o Centro de Apoio, ele é um órgão pertencente ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e foi criado justamente para auxiliar os promotores que exercem funções eleitorais por delegação do Ministério Público Federal. Os promotores, quando assumem funções num biênio, que a gente, de 2 em 2 anos, há uma troca, né, de promotores para essas funções, muitas vezes eles precisam de auxílio na pesquisa de jurisprudência, na pesquisa de doutrina, fazem consultas ao Centro de Apoio. Nós auxiliamos também com acompanhamento de processos legislativos para atualização constante dos colegas e, inclusive, auxiliar a própria instituição a ter conhecimento de novos projetos de lei, também em questões meramente administrativas, de verificação de quem assume determinada área, junto com a movimentação do Ministério Público. Então, só para complementar, é importante ressaltar que o Centro de Apoio atua em constante trabalho unido com a Procuradoria Regional Eleitoral
Certo, doutora. E o Ministério Público Eleitoral? O que é? Quem o compõe? Então, o Ministério Público Eleitoral faz parte do Ministério Público como um todo, que tem um enorme leque de atribuições. No caso do MP Eleitoral, atua somente para as questões relacionadas ao eleitoral, como o próprio nome diz. Vai depender se vai ser o próprio MPF que vai atuar ou o Ministério Público, no caso, os promotores de justiça, dependendo da situação, se é uma eleição geral ou se é uma eleição municipal. Nas eleições gerais, por exemplo, quem tem a atribuição para atuar como fiscal e como autor nas eleições para presidente e vice-presidente e nos casos também de plebiscitos, enfim, e junto ao TSE, é o Procurador-Geral Eleitoral, né, que no caso é o próprio Ministério Público Federal. No caso de eleições também gerais, em que há candidatura para governadores, vice-governadores, deputados federais, deputados estaduais, nesses casos, quem atua são os procuradores regionais eleitorais de cada estado, junto aos respectivos tribunais regionais eleitorais. E, finalmente, nas eleições municipais, atuam os promotores de justiça, que já fazem parte do Ministério Público Eleitoral e atuam por delegação do Ministério Público Federal, e atuam junto às zonas eleitorais, justamente para, tanto como autor como fiscal da lei, para viabilizar a ordem das eleições, manter a legitimidade de todo o processo eleitoral. Certo. Doutora, a senhora falou dessa importância de estreitar os laços, né, do MP com o cidadão. Como que, de repente, o cidadão ele pode denunciar crimes relacionados aos candidatos, às fake news e às eleições no geral, né? A verdade é que quanto mais disseminação de informações falsas, mais as pessoas de má fé vão se beneficiar. Sim. Então, qualquer pessoa que perceber que há uma notícia falsa sendo divulgada, ela não só pode, como deve denunciar. E aí, para denunciar, a gente tem vários canais oficiais. O Ministério Público aqui do Rio de Janeiro recebe denúncias através de sua ouvidoria por meio do telefone 21 993 663 100, por ligação ou por WhatsApp, ou ainda por meio da internet no link www.mprj.mp.br/comunicação sem cedilha e sem tio /ouvidoria. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, TRE, também dispõe de ouvidoria, acessível através do telefone 21 3436 9000 ou através do link www.tre-rj.jus.br/o-tre-ouvidoria. Além disso, esses são os canais oficiais, mas há também, dentro das próprias mídias sociais, formas das pessoas denunciarem informações falsas. Doutora, quais seriam as consequências do compartilhamento dessas notícias falsas? Muitas consequências. Bom, a consequência individual, vamos dizer assim, para quem compartilha, ela pode lhe ser imputada, inclusive, um crime. Porque quando a gente está num período não eleitoral, compete à justiça comum avaliar se aquela pessoa que compartilhou um conteúdo difamatório ou que calunia alguém, faz alguma injúria a alguém, se constatado o crime, essa pessoa, de fato, pode ser penalizada na justiça comum. Bom, isso no aspecto individual. No aspecto geral da coletividade, esse compartilhamento de fake news só serve a atrapalhar cada vez mais a organização do pleito, a organização das eleições, como as pessoas vão realmente conseguir entender o que aquele candidato representa. E é disso que a democracia é feita, de bons debates, de boas conversas, de troca de ideias. Perfeito, doutora. O bate-papo está ótimo, eu vou precisar chamar um rápido intervalo. E você que está em casa, não saia daí. O MP Cidadão volta já.
MP Cidadão está de volta e hoje estamos conversando sobre a atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em matéria eleitoral. A nossa convidada é a coordenadora do CAU Eleitoral do MPRJ, a promotora de justiça Renata Mendes. Por que apenas deixar de compartilhar uma notícia que é falsa não é o suficiente para combater as fake news? Só não compartilhar não é suficiente. É muito importante que todo mundo, a sociedade toda, consiga se engajar nesse sentimento de que cooperar para quebrar essa cadeia de desinformação é muito, muito, muito importante para a manutenção da nossa democracia. Então, o cidadão que recebeu e viu que a notícia é falsa, denuncie. Denuncie para a mídia de onde surgiu. Se recebeu de algum amigo por WhatsApp, pergunte do amigo: vem cá, como que você recebeu essa informação? Qual é a fonte dessa informação? De onde veio isso? Se foi algum familiar, questione também. O ambiente familiar, infelizmente, até esse tem sofrido muito com as fake news. Às vezes as pessoas brigam, as questões políticas impedem até festas de fim de ano. Mas não, com calma, com controle, com muita boa vontade e mostrando para essas pessoas, porque quem não se abalou, quem não acreditou naquela notícia falsa, quando for comentar com quem lhe remeteu, né, que faça de uma maneira gentil, mas mostrando com argumentos, com fatos. Por isso a pesquisa é tão importante, né? Pesquisar, conferir se aquela notícia é verdadeira ou se é falsa e quando for mostrar àquela pessoa que lhe repassou, mostrar que aquilo ali tem argumentos, que tem fatos científicos demonstrando que aquilo não é verdadeiro. Doutora, e por que tendemos a acreditar em diversas notícias falsas? Muitas das vezes, embutida naquela notícia falsa, vem uma confirmação de algo que você realmente acredita, de algo que lhe foi passado ao longo da sua infância, ou do ambiente, da bolha, efetivamente, em que você vive. Mas é importante que tenhamos sempre o pensamento crítico. Agora, doutora, agora é o momento. Agora, qual o passo a passo, então, na identificação de uma notícia que potencialmente pode ser falsa? Uma das formas é verificar o final da página. Se aquela notícia vem como um endereço e o final, o URL, né? Se ele vem com um ponto .co, por exemplo, provavelmente aquela notícia é falsa. Porque essas notícias falsas, elas são muito manipuladas e criadas até em sites estrangeiros. E essa finalização do site não é a que se costuma lançar notícias verdadeiras nos canais oficiais, que seria .gov, .com, .br, entre alguns outros. Outra forma muito importante é quando aparece um link para você clicar naquela notícia e ao clicar não vai direcionar para lugar nenhum. Isso já é um grande indício de que essa notícia não é verdadeira, é falsa. E mesmo que esse link vá para algum lugar, aproveite e olhe outras notícias desse suposto site. Porque existem notícias, às vezes, tão bizarras dentro daquela mesma página que supostamente está noticiando coisas relevantes, no entanto, são falsas, que a gente consegue perceber, bom, se as outras são tão bizarras, essa daqui também provavelmente é falsa. Outra coisa é a gente pesquisar nos canais oficiais, qualquer canal oficial, da preferência da pessoa, de qualquer mídia que a pessoa prefira, de comunicação, de jornal, de televisão, de Twitter, mas enfim, canais oficiais efetivamente. Outra coisa muito interessante também pesquisar é a data da publicação da notícia. Certo. Porque muitas das vezes um fato que eventualmente foi verdade, enfim, imagine, na época de Galileu se considerava verdade que o Sol girava em torno da Terra. E a gente sabe que hoje não é assim. Óbvio, não é o caso aqui das publicações, né? Mas, às vezes, uma publicação que aconteceu há 5 anos. Uma coisa muito comum em fake news é eles colocarem em caixa alta, inclusive, títulos muito chamativos e que se a pessoa apenas lê o título e já imediatamente compartilhar, é possível até que passe vergonha, porque se outra pessoa fizer como a gente está aqui dizendo para fazer, pesquisar, conferir,
vai ver que muitas das vezes, não são poucas, o texto não tem nada a ver com o título. Nossa. As notícias também que são muito inéditas, muito alarmistas, muito... Ai, é o fim do mundo, né? Uma coisa muito chamativa demais, também não é uma característica comum das notícias que são veiculadas normalmente, né? Pela mídia, pelas mídias oficiais. As notícias também muito vagas, muito genéricas, sem dizer o nome do autor, dizendo que são especialistas que estão confirmando aquela teoria. Que especialista? Cadê o nome do especialista? Se disser o nome, pesquisa quem é esse especialista. Ele vai ter que aparecer em algum lugar. Se ele tem toda essa capacitação, se ele tem essa qualificação toda em sites brasileiros ou estrangeiros, ele vai aparecer. Mas muitas das vezes não aparece, não. Só diz que especialistas, de uma forma muito genérica. E normalmente essas notícias não têm autoria. Não tem, assim, o crédito, né? Quem elaborou. Não tem uma assinatura. Perfeito, doutora. A senhora mencionou, por exemplo, as fontes oficiais, né? O que são as fontes oficiais? Quais são elas? Então, existem canais oficiais, tanto do TSE como do próprio TRE. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, criou uma página muito interessante, que é o Fato ou Boato. E ali, com bastante frequência, eles atualizam a página para informar que determinado fato que está corriqueiramente sendo mencionado, sendo divulgado, sendo disseminado, aquilo ali é boato, é mentira, é desinformação. O próprio TSE ele já fez parcerias com a PUC-Rio e com a ABI para combater as fake news. E há o link também da ABI e da PUC do Rio de Janeiro, unidas ao TSE contra as fake news. O Senado Federal também tem uma página de verificação de informações. O link é Senado Verifica, Fato ou Fake. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, também tem no seu portal o serviço para checagem de fake news. No link Onde checar se é fake news, dentro do próprio portal do Rio de Janeiro. Agora, doutora Renata, o que é voto consciente? Qual a importância para a saúde do processo eleitoral no Brasil? O voto consciente é aquele que não é atrapalhado por nenhuma mentira durante o processo eleitoral. O voto consciente, ele só pode ser viabilizado quando as pessoas buscarem informações verdadeiras sobre aqueles candidatos aos cargos, dependendo da eleição, se geral ou municipal. Então, para que a pessoa possa votar com a liberdade verdadeira, com a cabeça aberta, com efetiva consciência de em quem ela está votando, é importantíssimo que as notícias veiculadas sejam sempre verdadeiras. E, doutora, o combate às fake news, por exemplo, poderia representar de alguma forma violação à liberdade de expressão? De maneira alguma. A liberdade de expressão, como qualquer direito individual, ela esbarra no momento em que ela viola direitos da coletividade. Então, se a pessoa, ela, não só da coletividade, como também no direito do outro, se essa liberdade de expressão, ela acaba caluniando, difamando, injuriando alguém, imputando um fato criminoso a uma pessoa que não é verdadeiro, isso já ultrapassou qualquer limite da liberdade de expressão. Certo, doutora, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer novamente, em nome de toda a nossa equipe, por ter aceitado esse convite para esclarecer um pouquinho das atribuições do CAU eleitoral. Eu que agradeço, o Ministério Público agradece imensamente a participação e a sociedade também. Além da campanha de combate às fake news divulgada nas redes sociais, o MP estadual também aderiu à campanha do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, o CNPG. Assista no quadro MPRJ nas redes. Nas redes sociais do MPRJ, a instituição aderiu à campanha O Ministério Público nas Eleições 2022, do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, o CNPG. São posts com e sem animações que exemplificam de forma didática o papel do órgão nas eleições. Atuação que começa mesmo antes do período eleitoral, coibindo candidaturas irregulares, disseminação de fake news e abuso
de poder político, entre outros. Confira e não se esqueça, você, cidadão, pode fazer a sua parte. A Constituição Brasileira de 88 dispõe que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Mas você sabe qual é o significado de sufrágio? Veja no quadro Juridiquês. Justiça Eleitoral de São Francisco de Assis condena prefeito, vice e vereador por compra de votos. Na sentença, a Justiça Eleitoral condena os políticos por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico e político. Fonte G1, de 3 de setembro de 2021. Sufrágio. Você sabe o que significa? Sufrágio é o direito de escolher seus representantes e de poder concorrer a eleições. É realizado através do voto, que é o instrumento de concretizar o direito de sufrágio. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. E nós ficamos por aqui. Todas as edições do MP Cidadão ficam disponíveis no canal do MPRJ no YouTube. Não deixe de conferir, se inscrever e ativar as notificações. Acompanhe as notícias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pelas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E escute o podcast do MP Cidadão nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. E eu te espero no próximo domingo. Uma ótima semana e até mais!